nós percebemos então o início de um grande despertar, o início de um grande avivamento. Meu irmão, ainda que eu não esteja vendo um grande avivamento aqui no Riacho Grande, eu decidi viver um avivamento individual, buscar o Senhor com todas as minhas forças, gastar a minha vida, dedicar a Ele tudo que eu tenho e sou, em prol de um propósito. Eu sei que existem muitas pessoas que o Senhor quer alcançar neste lugar, muitas famílias. Eu sei que o Senhor quer restaurar muitos casamentos, mas não para aí, não termina naquilo que o Senhor pode fazer aqui na terra. O Senhor, Ele quer estabelecer o seu reino, trazendo salvação àqueles que estão caminhando rumo à destruição. E para isso o Senhor, Ele trouxe você aqui, porque Ele conta comigo, mas Ele também conta com você. A responsabilidade não é só minha. Então, ainda que você não esteja vendo grandes movimentos e manifestações, permita que o Senhor, Ele venha em nome de Jesus tocar em você, da ponta da cabeça à planta dos pés, de dentro para fora, fazendo uma obra que só Ele pode realizar. Aleluia! Nós cantamos aqui, eu vou levantar minha voz, eu vou cantar um hino, vou dedicar uma palavra. Aleluia! E na sua mais conhecida tradução diz: louvado seja Deus. Mas não quer dizer só isso. Você sabe, meu irmão, o mundo está estabelecido em trevas, mas o Senhor, Ele olhou para os seus discípulos, não para os crentes, não para os religiosos, não para aqueles que fazem parte da classe da multidão, e falou assim: olha, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha, sobre um grande monte, meu irmão. Nós carregamos algo que muitas vezes nós nem sabemos o valor. Nós temos carregado algo que pode matar a fome, diga amém. Nós carregamos algo que pode matar a sede, diga amém. Nós carregamos algo que pode salvar o perdido, que pode curar o enfermo. Nós carregamos algo, meu irmão, que pode mudar essa geografia completamente. Entende? É a presença do Espírito Santo, é o selo que Ele colocou em mim e em você, como a garantia do dia em que seremos salvos, do dia da redenção. Meu irmão, isso é precioso demais. Isso não tem preço, tem valor. Então eu decidi, Beth, gastar tudo. Embora eu não entenda todos os meios, mas eu sei do fim. Eu não vou saber tudo aquilo que eu vou enfrentar no processo, mas de uma coisa eu estou disposto a passar pelo processo. Sabe de uma coisa, meu irmão? Ninguém talvez está acreditando naquilo que você carrega. Talvez ninguém dê nada para você. Acredite que Deus vai usar alguém como eu, como você. Muitos não acreditaram em Cristo. Muitos não acreditaram que Ele era o Filho de Deus. Pelo contrário, chamavam Ele de samaritano, endemoniado, chamavam Ele de Beelzebu, e catalogavam Ele como se fosse um marginal, descredibilizando seus grandes feitos poderosos. Mas saiba de uma coisa, meu irmão, se Ele passou por isso, eu também quero andar na mesma rota. Ainda que todos não acreditem, eu decidi acreditar nele, e na obra que Ele realizou em mim, e na obra que Ele vai realizar através de mim. Então saiba de uma coisa, que o Senhor, Ele tem revelado o Cristo a você. Ele tem mostrado o Cristo puro e simples. Não é um Cristo baseado numa performance, em algo que está externo, mas em uma consciência, em uma humanidade. E o Senhor, Ele te trouxe aqui, meu irmão, porque Ele tem confiado a você grandes dons, grandes habilidades, grandes talentos. Ele tem derramado sobre você uma unção que vai fazer com que você seja transformado de dentro para fora. Como ocorre isso, pastor? Não é da noite para o dia, não é sorrindo, não é sorrindo, gente.
Não existe um evangelho sem dor, sem sofrimento. Não existe um evangelho onde nós não venhamos utilizar a fé. Eu não vejo, eu não sinto, eu não estou me arrepiando, mas eu creio, eu sei, porque a palavra dele diz que ele está aqui, que ele está em mim, que ele está no controle. Então o Senhor, ele está trazendo um grande apontamento para esses dias, onde ele tem realizado uma obra em nós, para fazer através de nós, meu irmão. Você sabe o que eu experimentei nesses dias? Um batismo de consciência, sabe? Não é em todo lugar que tem fome, não é em todos os ajuntamentos que Deus ele está presente, porque existem muitas pessoas buscando somente aquilo que Deus pode realizar para ele e não nele, para ela e não nela. Mas o Senhor está chamando um povo, meu irmão. O Senhor ele está estabelecendo o seu reino e trazendo à tona um povo que está sofrendo, que está apanhando, que está sendo pressionado, que está sendo moído, que está sendo esmagado. Mas estamos com ele avançando, porque ele está forjando o nosso caráter para uma grande obra que ele realizará através de nós, porque somente um caráter forjado sustenta o peso da glória de Deus. Quem está aqui em nome de Jesus? Somente um caráter forjado é capaz de sustentar o peso da glória. Como ecoa pela minha mente, pelo meu coração algumas canções. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, é porque eu amo meu Senhor. É porque eu amo meu Senhor, e não importa as circunstâncias. Não. Meu irmão, eu não me guio por vista, eu alegre estou, porque a minha alegria não vem das coisas dessa terra que são passageiras. A minha alegria foi porque Ele me amou, a minha alegria foi porque Ele me escolheu. Eu que não era nada, eu que não prestava para nada, eu que estava condenado à morte, através das minhas decisões, através das minhas ações, por consequência das minhas decepções. O Senhor, meu irmão, está amadurecendo um povo. E maturidade não acontece com os anos. Como é fácil falar, difícil é pregar, difícil é ser pregado naquilo que tu prega. Maturidade acontece com os danos, com o sofrimento. Envelhecer é obrigatório, ter maturidade é opcional. Sabe, as decisões que eu tomo hoje, meu irmão, vai me conduzir a um futuro que vai me levar para mais perto das minhas vontades ou para a vontade do Pai. Existem muitas pessoas procurando tantas coisas nesses dias que não tem nada a ver com o propósito. E eu vou falar, isso não vai te satisfazer, isso não vai te preencher, não vai te fortalecer, não vai trazer a paz que você procura. A paz está em você chegar num lugar, no centro da vontade de Deus. Deus não te chamou para você ficar parado, Deus não te chamou para você ficar omisso diante da grandeza que Ele já fez na sua vida. Sabe, celebre. Eu vejo muitas vezes uma adoração autêntica no presídio, nas clínicas, e muitas vezes eu não vejo dentro dos templos, e o Senhor está nos despertando. Eu vejo ações nas ruas e louvo ao Senhor, porque graças a Deus nós tivemos a força que vem do Espírito Santo para voltar a atuar nas ruas, para entregar a marmita, e não apenas uma marmita, levantar pessoas através da presença do Pai, porque Ele estendeu as mãos para mim, Ele estendeu as mãos para você. Então, meu irmão, nós precisamos agora fazer o mesmo. Nós precisamos assumir uma responsabilidade, uma identidade. Para aquilo que o Senhor Ele quer realizar nesses dias, Ele conta com você. Ele conta com as orações dos joelhos que se dobram. Ele conta com a generosidade daqueles que ofertam. Ele conta com os pés dos que vão. É por isso que nós voltamos a arrecadar alimento. É por isso que nós estamos atuando para viver nesse novo tempo. Porque é claro, é evidente
tive fome e me deste de comer, estive preso e foste me visitar, estive com frio e você me aqueceu, e tantas coisas. Quando fizeste aos pequeninos. Sabe, o Senhor, Ele está apontando, meu irmão, para dias onde, de fato, aquilo que me trouxe até aqui não é suficiente para me levar adiante. Existem pessoas que estão querendo viver tantas coisas diferentes, mas continuam fazendo a mesma coisa, Vini. E não vai dar certo, é insanidade. Se eu quero viver algo diferente, eu preciso tomar atitudes diferentes. Sabe, nesses dias nós estivemos numa convenção, uma grande conferência dos filhos ministeriais. E nós temos fome, eu tenho fome, eu tenho sede. Nós nos organizamos desde novembro do ano passado para estar vivendo esses dias. E planejamos. Mas a última palavra, ela vem da boca de Deus. E muitas vezes Deus, Ele precisa nos parar de algumas coisas para que nós venhamos ouvi-lo, para que nós venhamos entender quem Ele é. Nós não sabemos, meu irmão, o que nos sucederá daqui uma hora, daqui um dia, daqui uma semana. Ele sabe. E o que realmente importa nesses dias é a que ou a quem eu estou me submetendo. Existem pessoas que querem viver absurdos. Tem um pastor que ele disse assim, olha, ele estava com mais de 120 quilos e ele falou assim, que as pessoas começaram a perguntar para ele quando ele começou a emagrecer, o que você está tomando, o que você está tomando? Ele falou assim, eu estou tomando atitude. Eu tomei uma decisão. O que você está tomando agora? Está magrão, tá? Eu tomei uma decisão. Meu irmão, tua vida não vai mudar se você não tomar uma decisão. Tem pessoas que decidiu estar preso. Tem pessoas que decidiu ser livre. Tem pessoas que decidiu viver o propósito. E tem pessoas que decidiu viver pela necessidade. Nós estamos vendo um império hoje sendo estabelecido. Pessoas livres vivendo como escravas. Escravas da mídia. Escravas do sistema. Escravas do mundo. Daquilo que o mundo tem para oferecer. Mas 1 João, capítulo 2, verso 15, por ali, vai dizer que esse mundo passa. E com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz a vontade do Senhor, esse sim viverá eternamente. Quem faz a vontade do Senhor, esse sim viverá eternamente. Então eu preciso ter um batismo de consciência. Eu preciso entender que o Senhor, Ele conta comigo. Não é porque Ele está implorando para eu fazer algo para Ele. Não, porque é pai e filho trabalhando junto. É um privilégio que Ele está me oferecendo, é um privilégio que Ele está te oferecendo, de cooperar nessa grande construção. Eu não posso ser um crente comum. Você sabe qual é um crente comum? É um crente que vem para a igreja uma vez por semana. Todos esses dias nós participamos de no mínimo 3 cultos por dia. E eu quero mais. Teve dias que meu corpo, eu não estou aguentando, eu preciso descansar. Mas o meu espírito quer Deus. Porque Ele tem sede por aquilo que de fato o alimenta. Porque o Senhor, Ele colocou dentro de mim, em você, um senso de eternidade. E você só é preenchido por algo que é eterno. Tu já procurou em tantas coisas, em tantos lugares, em tantas fontes. Mas você só é preenchido por aquilo que é eterno. Ei, queridos, eu tenho fé para nós vivermos um novo tempo. Nem todo mundo crê. Nem todo mundo tem fé. Nem todo mundo investe. Mas eu tenho fé que o Senhor quer alcançar famílias neste lugar. E por isso nós estamos estabelecidos aqui. E é a tua oração, em primeiro lugar, que vai trazer a manifestação da glória de Deus, que vai trazer um desatar poderoso sobre essa geografia. Você crê? Diga amém. Segundo,
Meu irmão, a tua decisão de servir, de chegar junto. Ei, Rosa, o que precisa fazer? Tu precisa de ajuda? Ei, eu vou visitar um irmão, eu vou visitar alguém, eu vou orar por alguém. Pastor, me empresta a chave da igreja, eu quero orar, às 6 horas da manhã eu quero orar. Eu quero fazer algo que eu nunca fiz. Meu irmão, servir. Quem está comigo, diga amém. Porque no reino o Senhor Ele nos ensinou a servir. Ele veio para servir. Em terceiro lugar, meu irmão, da nossa generosidade. Da nossa generosidade. Então eu creio que nós estamos transitando para um novo tempo. E para isso, meu irmão, o Senhor Ele precisa de homens e mulheres que sejam fiéis a Ele. Que não estão vivendo pela ganância, pela ignorância. Não estão buscando as suas mãos, mas está buscando o seu coração. Amém? Quando eu quebro princípios, eu vivo uma vida quebrada. Eu vivo uma vida de escassez, perdido. Mas o Senhor nos encontrou aqui nessa noite, porque o Senhor Ele quer que você, em nome de Jesus, seja alguém que vai levantar outras pessoas, através da sua oração, através do seu serviço, através da sua generosidade. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Está aqui a Rosa entregando os envelopes. Esse é o momento de oferta. E falei, Senhor, o que nós vamos falar hoje? Eu recebi tantas palavras e até agora eu estou ruminando tudo aquilo que eu recebi. Eu estou discernindo, eu estou digerindo. Porque eu fui buscar e recebi algo. E muitas vezes nós esperamos que a tampa vai voar depois que eu voltar de uma convenção, mas é o fundo que cai quando a presença de Deus se manifesta naquele ambiente, no ambiente de glória. É o fundo que cai, é as pernas que começam a ficar bamba, é as coisas que parecem fugir do nosso controle. Então eu queria convidar você a plantar uma semente, se você crê nesse ministério, nessa obra. A partir do segundo semestre nós vamos estar iniciando o culto pela manhã aqui. Ou em outro lugar. E para isso o Senhor Ele está nos chamando para alcançar. Quem conhece pelo menos 5 pessoas que poderiam estar aqui, que precisavam estar aqui? O Senhor quer te usar para alcançar essas pessoas. O Senhor quer usar as tuas mãos, a tua boca. Então, meu irmão, que você seja fiel ao Senhor e prove da bondade dEle. Sabe, eu não tenho para ofertar muitas vezes porque eu não ofertei anteriormente. Porque o Senhor não pede uma grande quantia de recurso. O Senhor, Ele pede conforme aquilo que você pode entregar. Mas muitas vezes eu como a semente. E aquela semente que era para estar plantada, sendo regada e iria multiplicar, ela perde ali o objetivo para qual ela seria destinada. Muitas vezes a prosperidade está na semente que eu retenho, ou na semente que eu desprezo. Não, é muito pouco, Ivan. O Senhor não vai receber isso. Entende, irmão? Então eu quero convidar você a entender. Olha para as Escrituras, examina as Escrituras. O Senhor, Ele não quer muito de você, não quer muito de mim, Ele quer tudo. Talvez Ele não falou muito no Novo Testamento sobre dízimos e ofertas, porque Ele foi a própria oferta que o Pai entregou. Foi tudo, foi o melhor, o Filho. Ninguém aqui teria a capacidade de entregar o Filho. Então, eu quero profetizar nessa noite que aqueles que irão viver uma vida de fidelidade, de lealdade ao Senhor, através da sua vida, do seu tempo, dos seus recursos, do seu serviço, vai desfrutar, fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração, vai desfrutar de revelações jamais vividas,
vai provar manifestações de Deus jamais experimentadas, vai acessar lugares que outras pessoas jamais chegaram, jamais pisaram os pés. Vai ser usado de uma forma tão poderosa que principados, potestades, fortalezas malignas cairão, algemas cairão, através de uma palavra sua liberada na autoridade do Espírito Santo. Que através da tua generosidade, da sua gratidão, da sua fidelidade, que você prove da saúde, da plenitude, da vida em abundância, onde a fé ela vence o medo, a dúvida, a incredulidade, as incertezas, onde a bondade de Deus é manifesta de uma forma surpreendente, onde o Senhor te conectará a pessoas em lugares que você jamais imaginou chegar, onde negócios brotarão, empresas brotarão, e isso trará uma prosperidade, trará recursos, trará dinheiro, que fará com que você tenha a capacidade de ajudar outras pessoas, orfanatos, clínicas, fazer compras e entregar para alguém que está necessitado. Eu profetizo que homens e mulheres aqui sejam dizimistas de R$1.000, R$10.000, de R$100.000, porque entenderam o princípio de ser fiel no pouco, e o Senhor estabelecerá pessoas no muito. Em nome de Jesus, eu profetizo, em nome de Jesus, que aquilo que foi roubado, aquilo que foi perdido, será restituído, aquilo que o ladrão levou, aquilo que você perdeu, será restituído, e o Senhor será glorificado através da sua vida, através do seu testemunho de fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só você que crê, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Você que trouxe sua oferta em espécie, tenha liberdade, o teu dízimo. Sim. Busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência da tua Glória a Deus. Aleluia. Estenda as mãos para cá. Pai, nós queremos te glorificar, ó Deus, e te louvamos pela vida de cada filho que aqui está. Sabemos que a fome e a sede nesses dias não é de pão, não é de água, é de ouvir a tua palavra, e que a tua palavra seja manifesta neste altar, Senhor, não somente através da boca, mas através de ações, decisões, ó Deus, que vão reverberar em um futuro glorioso que o Senhor tem para nós. Pai, usa a vida da tua filha, Senhor, e nos direciona, que tenhamos a clareza daquilo que o Senhor está falando, está apontando nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja, amém. Glória a Deus, igreja, amém. Aleluia. Deus, Ele está aqui essa noite. Eu creio nisso. Creio que a presença de Deus, ela se manifesta no meio dos filhos. A presença do Senhor, ela é revelada quando há adoração. E de fato, a gente recebeu muitas palavras esses dias
não sei se receber seria a palavra, mas Deus, Ele falou. E quando Deus fala, o que nos resta fazer é dar uma resposta. Nós costumamos dizer que a arma do profeta ela é a boca. Quando o profeta abre a boca, Deus está falando. E eu creio que há profetas aqui essa noite. Mas a arma do profeta ela não é a boca, elas são os ouvidos. Porque se eu não escuto aquilo que Deus Ele fala, da forma que Ele fala, eu só comunico ignorância. Eu só comunico aquilo que de fato, muitas vezes eu quero comunicar. Mas nesses dias os céus, Ele tem comunicado algo. Já há alguns dias o Senhor, Ele tem nos chamado para viver algumas transições que são desafiadoras. E aqui a gente está em 40 pessoas. Não sei quanto tempo que você está nessa casa, nesse templo, nesse local, nessa geografia. E o que o Senhor falou com você a primeira vez que você pisou aqui? Eu sei o que o Senhor falou comigo. E desde então eu tenho tentado dar resposta àquilo que eu me comprometi a ter responsabilidade com aquilo que Deus Ele falou. E eu só queria deixar uma pergunta aqui essa noite. Se hoje fosse nosso último culto, aquilo que você se comprometeu a fazer desde a primeira vez que você entrou aqui, você está fazendo? Você fez? A pessoa que Deus Ele pediu para que você se tornasse. Porque nós fazermos algo sem se tornarmos alguém em Cristo, nada vale. Na realidade o Senhor Ele não quer o nosso trabalho. O nosso trabalho é o resultado de uma vida de secreto com Deus. Precisa ser assim para que as mãos estejam limpas e coração puro. Quando eu me uno à igreja, eu só revelo aquilo que no secreto o Senhor, Ele me comunicou. Então, quando nós nos reunimos como igreja, nós não podemos perder a consciência da presença e o zelo por ela, porque Jesus, Ele está aqui. O meu grito de amor pelo Senhor precisa ser muito maior do que eu grito pelo um futebol, pelo um time que eu amo tanto. E hoje eu estava falando com o P, eu falei, P, olha, tem alguns São Paulinos, palmeirenses, alguns corintianos, mas eu acredito que os corintianos vão entrar primeiro. E quando eu vejo o Corinthians, uau, meu Deus, vou comer uma pipoca agora, eu vou gritar, eu vou celebrar, eu vou brigar, vou sacudir meu irmão, vou pular, perco a voz. Ai, meu coração, meu time amado. Mas muitas vezes a gente não se posiciona assim pelo Senhor. Não conseguimos mais ter impulso, nos acostumamos com o natural. Eu cheguei naquela igreja, ela era assim. Não havia cura, não havia milagres. Poucas pessoas falavam em línguas, me acostumei. Mas o maior problema e perigo é nos acostumarmos com o natural. Basta um que queime, uma brasa acesa acenderá todas as outras. Meu marido, ele faz churrasco, de vez em quando não manda muito bem. Temos alguns churrasqueiros aqui. Como que começa a acender um fogaréu? Uma chama. Basta que haja um pegando fogo, todo o resto é contaminado.
nos acostumamos. Mas existe... Deus, Ele está comunicando o sobrenatural nesses dias, igreja. Não podemos ser conformados com a naturalidade. A chegar na igreja, eu sou engessado. Não. Se ninguém colocar a mão na tua cabeça, tu cair, se joga. Jesus, Ele está aqui. Se prostre, não espere uma palavra, um direcionamento, um comando. Já existe uma ordenança na Bíblia. E essa palavra é a verdade. Muitas pessoas vão chegar em templos e pessoas vão falar assim: Deus está mandando você se jogar, e Deus não está falando nada disso. É tão singular como Deus, Ele se movimenta com cada um de nós. É tão único. Alguns sentirão a presença do Senhor e serão tomados pela glória de Deus, transformados, remidos de todo pecado, só levantando a mão. Outros se jogarão, ai, são sanguíneos, quero me jogar, quero sair pegando em todo mundo, eu quero, igreja, nós precisamos disso. Queridos, quando as pessoas entrou aqui e falou: nossa, essa igreja é parada demais, até tem uma canção boa, mas não há irmãos que orem por mim, não há profetas naquela casa. E eu não posso reclamar de falar se assim eu não me posicionei como um profeta. Não posso me posicionar falando que a palavra não está sendo pregada se dentro de mim não há uma palavra verdadeira, não há Bíblia. Queridos, não adianta transicionarmos de lugar se primeiramente não transicionarmos dentro. Só iremos para outro canto, para outro templo, iremos para um galpão e nada vai mudar. Trazemos um ajuntamento de pessoas mornas, e o morno, isso é perigoso. Deus, Ele vomita. Mas eu gosto tanto de ir na igreja e só levantar a mão. Mas em casa está gritando, muitas vezes com louvores e muitas vezes músicas seculares. E secular, eu não sei se é a palavra real, porque no princípio louvor era secular, mas foi tomando, criando uma forma. Quantos de nós, igreja, estamos caindo na apatia e na apostasia? Apostasia. Porque não damos uma resposta que Deus, Ele está esperando para aquilo que Ele já falou. E o que dizer diante da voz de Deus, se não responder a ela? O que fazer quando Deus, Ele está falando, se não for responder à voz de Deus? E a resposta, ela não é falada, ela é vivida. Ela é uma vida que resplandecerá a glória de Deus. Queridos, que nós não façamos nada dentro de um templo, se assim eu me sinto bem, mas que as pessoas que eu toque, que as pessoas que eu alcance seja curada. E eu quero te dizer algo: a cura é muito pouco. A cura é muito pouco, o milagre é muito pouco diante do que Deus, Ele tem para nós. Deus, Ele tem salvação, e eu creio que Deus, Ele está salvando até hoje, e Ele vai continuar salvando. Se eu me calar, Deus usa as pedras. Certa vez Deus usou uma mula, porque o profeta não quis falar. O profeta se tornou mais mula do que a mula. Queridos, nós precisamos gerar um ambiente de glória, primeiro na nossa casa, para que seja manifesto num templo. E eu tenho sentido saudade da noiva que clama, que grita, da noiva que anseia, da noiva apaixonada. Eu tenho sentido falta e tenho tentado me posicionar como essa noiva, não sendo insensata, mas guardando o princípio da palavra, os mandamentos, as ordenâncias, queimando. O que dizer? O que dizer diante de tantas palavras de Deus? O que fazer? O que dizer? Quando Deus O fala, que fazer quando Ele quando Deus vem? Ele vem, Ele está aqui. Aqui. Ai, Jesus.
mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez. Vem, Senhor. Aqui. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, Jesus, comunica os seus preceitos aqui essa faz noite. de novo, Que os céus falem aqui essa de noite. novo, Que o ambiente de glória, teu o ambiente de glória povo. nos invada aqui essa noite. Que a Mate atmosfera do céu de mais adoração, uma vez, a atmosfera de salvação, de um governo novo, de Deus seja estabelecida aqui de essa noite. novo, Comunica a nós, Senhor, o que os céus têm falado teu nesses dias. povo clama a ti. Mais uma vez. De novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. Mais uma vez. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. Mais uma vez. De novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. Mais uma vez, de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aqui, mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra Nós vez. queremos acessar, Aqui, Senhor, a sala do trono de Deus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Jesus. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Iricanda Larashi. Ao som dos céus, o som dos céus. A voz de muitas águas. A voz de muitas águas. Nós te desejamos Seja ouvida aqui. Seja outra ouvida aqui essa noite. vez. Seja ouvida aqui essa noite. Aqui. O rio de Deus nos invada. É santo, é santo, Jesus. Derrama o teu Espírito. Jesus. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Então vem, E quanto tempo você como não chora mais? prometeste. Amor pelo Senhor. Derrama o teu Espírito.
derrama o teu Espírito. Jesus, o Espírito será derramado sobre toda a carne. Sim, sim. O Espírito será derramado sobre toda a carne. Haverá visões, haverá profecias, haverá clamor. O Espírito está aqui. Cadê as visões? Cadê os profetas de Deus? Salmos 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade das suas mãos. O firmamento demonstra a habilidade das mãos de Deus, de um Deus criador. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido, os céus. Não há som nos céus, não há palavras. Nunca se ouve o que eles dizem, nunca se ouviu o que os céus dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra. As suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela o sol irrompe com o noivo depois do casamento. Alegra-se como valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce da extremidade e realiza um trajeto até outra extremidade. Essa é a criação de Deus. Essa é a proclamação de Deus toda manhã. Toda manhã, dia após dia, há aqui na terra algo que não se cansa de proclamar a grandeza de Deus. Dia após dia, continuidade há aqui na terra, como há continuidade no céu. Dia após dia, nada pode se esconder do seu calor. O céu está dizendo: olha a habilidade das mãos de Deus. A lei do Senhor, ela é perfeita e se revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, ilumina a vida. Há um sol aqui dentro que dia após dia precisa proclamar a criação de Deus. Há um sol aqui dentro, há uma luz aqui dentro que dia após dia precisa proclamar a habilidade das mãos de Deus. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Temor, igreja. Temor, não medo. Temor, não medo. Temor, não medo. Temor. É sobre essa igreja que Deus tem comunicado esses dias. A igreja que tem continuidade, que dia após dia, dia após dia declara a grandeza de Deus, a habilidade das tuas mãos, a tua criação. Eu andei de avião
para ir e voltar, né? Só que na ida eu tirei uma foto. Eu não, meu filho. Essa foto eu até postei no meu status. O dia ele não estava muito bonito cá embaixo. O dia estava meio fechado. Cá embaixo. Nós subimos no avião. Falei, ai, tô com medo de atrasar por causa da chuva. Quando nós decidimos viajar, decidiu chover. E passando-se as nuvens que não me deixavam enxergar nada além do que as coisas que estavam mais próximas. A gente estava subindo o avião, ele estava subindo e tinha um avião um pouquinho mais à frente que não dava para enxergar um avião, não dava para enxergar. Como não enxergar um avião, algo tão grande? Não dava. Não dava. E eu tô como naquele lugar, naquele momento. Eu não enxergo o que está vindo à minha frente. Tá tudo escuro, tá tudo, parece que nublado. Mas o Senhor tem me chamado para algo. Ele fala, filha, sobe. Sobe, filha. Sabe por que você não está enxergando? Porque você está olhando de baixo. Sobe. E quando eu subi, consegui ver a habilidade das mãos de Deus. Uma extremidade limpa, linda, que homem nenhum é capaz de criar. E é isso que Deus ele tem feito nesses dias, nos chamando para caminhar por fé, não por crença. Só crer é muito pouco. Crer que Jesus é Salvador, crer vai fazer eu chegar até Jesus. Ter fé que Jesus ele me salva e ele me levará para uma eternidade vai fazer me caminhar juntamente com ele. Dar uma resposta para aquilo que ele está falando. A fé ela vai nos comunicar que normalmente não enxergaremos o caminho. Nós falamos, eu creio que Deus ele vai fazer. Eu lembro que de um tempo eu ministrei, nós precisamos crer no que nós falamos que cremos. Não, nós precisamos ter fé. Ter fé para colocar o pé e Deus colocar o chão. Ter fé para orar e Jesus curar, porque não é através de mim, é através do nome dEle. Ter fé, igreja. Sabe o que nos falta nesses dias? Fé. Nos falta fé. Há uma passagem que tem falado muito comigo nesses dias. Acho que no dia que eu falei sobre oferta, eu falei sobre ela. E eu gostaria de abrir muito rápido. Diz assim, Jeremias 29, 11, muito conhecida de todos. Eu quero ler um pouquinho antes. O profeta Jeremias escreveu uma carta e enviou a Jerusalém aos líderes e sacerdotes profetas de todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos foram deportados de Jerusalém. Ele enviou uma carta por meio de Elias, filho de Salá, e de Gemarias, filho de Euquias, quando eles foram para a Babilônia como embaixador de Zedequias a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que Ele deportou. Deus de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas
estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzem. Casem-se e tenham filhos. Encontre esposa para seus filhos e marido para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multiplique-se, não diminuam. Trabalhe pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonha o que vocês querem ouvir. Eles contam mentira, e em meu nome eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia por 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhe fiz, e os trarei de volta para casa, porque eu sei, muito conhecido, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem, não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se buscarem de todo o coração, me encontrarão e serão encontrados por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e trarei de volta para casa. Aqui é um cenário babilônico, onde Deus ele envia o pessoal, os filhos, para a Babilônia. Eles eram escravos. Mas algo interessante sobre esses escravos, o povo de Israel, é que eles não eram escravos como escravos que nós conhecemos. Qual que é o escravo que nós conhecemos? Senzala, que apanha, chicoteia. A escravidão deles não era essa. Eles tinham casas, eles tinham carros, porque Deus ordenou que eles fizessem. Porque não é ilícito ter, é lícito. O Senhor falou: vai, construam casas, trabalhem, multipliquem-se. Então a escravidão deles era de serviço. Eles precisavam servir essa nação Babilônia, mas eles tinham recurso. Só que muitas vezes o recurso ele é inimigo do propósito. O recurso não, o dinheiro. Deus ele não quer nos dar dinheiro. Não quer, igreja. Deus ele quer te dar recurso, porque o recurso não pertence a você. Vai falar sobre uma outra pessoa. Deus ele quer nos dar recurso, não dinheiro. E esse povo vivia nesse cenário. E há um tempo atrás eu venho meditando sobre isso, e eu ouvi essa mensagem, algo de um pastor falando, e isso foi uma chave para mim. Muitos de nós estamos vivendo essa Babilônia hoje. Estamos desfrutando do lícito, mas nos perdendo no que é principal. Estamos desfrutando daquilo que nosso Pai nos dá, que Ele ordena: vai, faça, conquista. Mas essas conquistas estão nos roubando do propósito, da presença. Peraí, houve um banquete de casamento, vai lá, convida 3 tipos de pessoa. Houve a primeira desculpa: eu não posso ir, eu comprei um campo, eu preciso lá ver. Não posso ir, acabei de me casar. Eu não posso ir, comprei juntas de gados, preciso ver. É meio que loucura. E eu ouvi isso também: quem compra sem olhar? Quem compra sem olhar? Que desculpa esfarrapada. Quem compra sem ver?
E nós estamos vivendo nesse cenário. Não temos mais tempo para o reino, não desfrutamos do sobrenatural mais. Estamos ocupados demais. Não é assim, desfrutando daquilo que não é pecado, queridos. O conforto nos rouba do propósito. O evangelho não é sobre estar confortável. O evangelho é sobre desconforto. E se eu contar aqui para vocês, eu não vou contar. Não vou contar porque muita gente não vai entender. Mas se eu contar para vocês o que nós passamos em Santa Catarina, não foram dias tão bons assim como a internet tem mostrado. Por quê? Eu tenho olhado para a vida de pessoas na rede social que tem repiques da vida e achando que elas estão uau, e tudo que elas têm é dinheiro, mas não há felicidade. Os perrengues eu não postei, porque no lugar de aplausos a gente não posta as dores. E é para esse lugar que o diabo quer nos levar. É para esse lugar que a Babilônia nos leva. Nem vou contar para você as coisas que aconteceram, senão você nunca vai querer ir em Santa Catarina. Foram coisas muito difíceis. Mas o final resultou em glória. Porque é assim, quem não suporta o processo não está habilitado para viver o propósito. Quem não contempla Deus, a soberania dele no dia mau, não há habilitação para contemplar no dia bom. Vocês estão aqui comigo? Amém. Eu espero que eu esteja comunicando isso para uma igreja celestial. Porque senão isso daqui não vai passar de palavras vazias. E o sistema desse mundo é isso que tem nos feito. Tem nos feito ouvir, pegar aquilo que é bom para mim e descartar o que é ruim. Mas entenda algo. Os dias maus para nós são bons para Deus. Ai, que estranho, Deus ele quer me ver mal? Não, porque quando eu estou mal eu glorifico Ele. Quando eu estou mal eu consigo parar um tempinho para orar, não é assim? Ixi, nunca orei tanto na vida. Orei, fui para 3 cultos, meus coros. Estava cansado. Pegamos um trânsito que não tinha nada na pista, mas ficamos 3 horas. Em um trânsito que não tinha nada. O Senhor falou, estou ensinando vocês. E alguns aí ficam em lugares mais difíceis dentro do carro. Mas não vem ao caso. Por que eu estou falando isso, igreja? Vocês estão aqui comigo? Eu estou conseguindo comunicar aquilo que eu estou tentando? Vocês estão entendendo? Nos perdemos na Babilônia. Nos perdemos nas coisas boas dessa terra. Estamos deixando de buscar o reino de Deus, de contemplar a criação, de ansiar, queridos. Se eu perguntar para ti, no secreto, o que é o céu para você? A maioria vai falar morada. Ok, mas o que mais? O que tem no céu? O que tem no céu? O que tem preparado para nós? Porque nos reunimos em nome dEle e não passarmos uma eternidade com Ele em vão. Sabe que Deus tem buscado nesses dias pessoas que atraem o céu. Atraem o céu, queridos. Atraem o céu para sua casa. Atraem o céu no teu trabalho. Não são pessoas pesadas, são pessoas leves que levam a paz para onde elas vão. O Senhor ele falou: construam nesse sistema de aprisionamento. Não é o deserto, vocês ainda vão passar pelo deserto. Porque foi esse mesmo povo que foi para o deserto.
Foi um lugar de fartura, mas de aprisionamento mental. O que o aprisionamento mental faz? Eu preciso trabalhar. Gente, pelo amor de Deus, não estou falando que é pecado. Eu trabalho, eu estudei, eu me formei, quero estudar mais, amo estudar. Mas o que adianta eu saber tanto dessa terra e não saber nada dos céus? De um lugar de eternidade. O que nós, como filhos, temos tentado aprender com Jesus? Diariamente, dia após dia, queridos, o Evangelho vai falar sobre continuidade. Deus é continuidade. Não pense que se eu não tenho continuidade na oração na terra, não, é repetitivo demais, toda hora a mesma coisa. Mas há alguém lá nos céus, e há uma eternidade, uma extremidade que contempla e fala a mesma coisa todos os dias, sem cansar. Sem cansar, fala que Ele é santo, santo, santo. Ele é rei dos reis, Ele é senhor dos senhores. Aleluia. Ele é o rei da glória, Ele é majestoso. Se eu não consigo contemplar a eternidade, se eu não consigo contemplar o Senhor diariamente aqui na terra, queridos, aqui é uma escola. Há uma oportunidade que Deus nos deu de contemplá-lo, de trazer, eu esses dias eu estava, por esses tempos atrás, eu não sei se a palavra seria, eu entrei em crise. Eu entrei em crise, igreja. Essa igreja, ela tem 4 anos, a gente está caminhando para o 5º. E falei, Senhor, eu não quero bater na noiva. Eu não quero bater na noiva, eu não quero viver isso. Eu não quero mais, eu não quero. Eu não quero enfiar de goela abaixo aquilo que o Senhor fez. E o Senhor falou, fale dos céus. Se a eternidade não for a esperança e o desejo maior em nós, nada será. Tudo passará de pó. O ferrugem vai comer, a traça vai comer. Se a eternidade ela não estiver dentro de nós, a palavra fala que há um senso da eternidade dentro de nós. Há um lugar desconhecido dentro de nós, que só quem pode trazer clareza é o Espírito. É o Espírito de Deus. Eu posso ir à igreja e ouvir sobre prosperidade, e prosperidade de Deus mesmo, não a prosperidade que nós conhecemos. Jesus, ele era próspero, mas não era rico. Hoje, a gente teve o Ruiós. Eu queria que você me desse só mais um pouquinho de tempo. Se você puder me dar um pouquinho de tempo só da sua atenção, eu vou terminar. Ouvi uma pesquisa de um pastor que saiu nas ruas e ele falou algo que me chamou muita atenção. E eu compartilhei isso no Ruiós. Ele falou assim: chegou em algumas pessoas, em diversas, e muitas tinham cara de crente. Mas ter cara e não ter coração nada vale. Eles falaram 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta agora. Foi unânime. 5 milhões na conta agora. Todos falaram. Isso me chocou de uma forma tão forte. E o Senhor ministrou algo ao meu coração. O inimigo de Jesus esses dias, na verdade não é esses dias, está sendo escancarado esses dias. Vamos escancarar a verdade mesmo. Sabe, vamos promover coisas, porque é de promoções que eles gostam. Vamos criar carros extraordinários, casas extraordinárias. Vamos publicar nas redes lugares extraordinários. Comidas extraordinárias.
É isso. Quem aqui saberia o que fazer com 5 milhões na conta? Quem aqui? Talvez você fale, eu aprendo. Mas perde. Mostra pra mim algum milionário que ganhou do nada e tá rico ainda. Mega Sena, não sei, diabo, tanto que coisa, né, de jogo, não sei, não conheço. E eu já trabalhei numa lotérica. Mas graças a Deus não conheço. E foi unânime, igreja. Isso me chamou, isso me rasgou o coração. Falei, Senhor, será que eu faria isso? Será, meu Deus? Porque na hora dá aquela impressão que, cara, eu acho que ele vai depositar. E aí o que acontece? Eu começo a negociar princípios e valores. Eu começo a negociar princípios e valores. E eu percebo que o inimigo de Jesus nesses dias não é. Nesses dias eu falo, gente, é muito tempo na realidade. Mas está sendo escancarado. Por quê? Porque está sendo publicado muitas coisas que os nossos corações anseiam e desejam. Templos bonitos, casas bonitas. E o inimigo de Deus nesses dias, como nunca antes, de uma forma escancarada, é o dinheiro. Tome cuidado para não fazer aliança com quem é inimigo do Senhor. Querer conquistar em um lugar que Jesus rejeitou. Contemplar mais as coisas dessa terra. O Senhor falou que essa terra jaz do maligno. Sistema, queridos. Não adianta nós, não, mas o Senhor tem o melhor dessa terra. Ok, que Ele tem o melhor dessa terra, mas Ele também tem lugares difíceis. Não adianta procurar o bom. A palavra fala, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não sou eu que vou atrás, elas correm atrás de mim. Aleluia. Eu não preciso ir atrás se eu estou caminhando na justiça. Elas virão. Elas virão. Elas virão, igreja. Talvez aí no teu coração você pensou, eu também escolheria. Converta-se agora. Converta-se agora. Seu coração não é do Senhor. Precisamos voltar para a verdade. Voltar para o noivo, voltar para uma cruz. Para uma cruz de espinhos. Precisamos carregá-la todos os dias. Precisamos voltar para o lugar da simplicidade. Jesus é simples. Precisamos voltar para o lugar da humildade. Não, ninguém mais me humilha. Vou agora passar na cara do Brasil. Isso é besteira, vai passar. Essas coisas passarão. Passarão. Tudo vai passar, menos a palavra de Deus. Tudo passará, menos a sua palavra. Jeremias 51 vai falar que Deus ele manda alguns decretos para a Babilônia. Alguns mandamentos. E um deles é saia daí. Como sair de um lugar de conforto? Como, igreja? Como? Eu caminho com pessoas que entregam suas casas e vão pagar aluguel. É dessas pessoas que eu quero estar próxima. Eu caminho com pessoas que vendem os teus carros e investem em vidas. Porque entende o valor do reino. O valor do reino, ele não é o valor dessa terra. É com essas pessoas que eu quero sentar, eu quero aprender mais. Eu quero ter esse coração. E existe um lugar que é de transmissão, à mesa do Senhor. Certo dia a palavra vai dizer que o Senhor manda os discípulos ficar em Jerusalém. E lá no finalzinho de Lucas ele vai dizer que alguns deles, 2, 3, eles esqueceram, se distraíram. E eles começam a caminhar rumo a Emaús. Só que o Senhor tinha ordenado, fique lá que eu vou voltar. Fique que eu vou voltar. Existe uma mesa de revelação e essa mesa abrirá os nossos olhos, os nossos ouvidos. Precisamos parar de enxergar somente o que essa terra nos propõe.
Existe uma proposta do céu que é de eternidade. Existe uma proposta e ela está até hoje para nós. Hoje os céus declaram: eu tenho eternidade para você, eu tenho salvação para você, eu tenho salvação para sua casa, eu tenho salvação para os teus filhos, eu vou alinhar a tua casa. Haverá cura, haverá milagre, porque eu estou onde Jesus está. A cura, maravilhas e milagres, mas Jesus precisa estar. Existe algo que é a vida que o dinheiro não compra. E é isso que o céu nos propõe. É pequeno demais o que essa terra oferece, igreja. E me entenda, eu não estou falando que nós não temos que conquistar. Como eu li, o Senhor deixa para nós. Mas se Jesus ele não for o primeiro lugar na nossa vida, ele não vai ter lugar nenhum. Se eu ter que no meio pensa, eu vou te dar 1 minuto. 1 minuto. Fecha os seus olhos. Pensa comigo agora. Medita no dia de amanhã. Como esse dia vai estar? Talvez muitos acordarão às 6 aqui. Tomarão um café. Irão trabalhar 8 horas dentro de uma empresa. Nessas 8 horas eles vão chegar em casa, eles estarão cansados. Muitas mulheres prepararão janta para o marido e vão dormir. Cadê Jesus? Muitos homens sentarão à mesa com a esposa e vão dormir. Cadê Jesus nessa casa? Cadê a casa sacerdotal que a palavra de Deus nos propôs? Cadê a casa que se reúne junto para orar ao Senhor? Cadê a casa que gasta tempo na palavra? Cadê a casa? Cadê a casa que 1 hora do meu dia é para Jesus? Eu estou falando de uma família. Porque é isso que a Babilônia nos propõe. Ela quer nos cansar daquilo que é lícito, que Deus, Ele falou, faça. E eu vou finalizar, para nós ceiarmos, com 2 Crônicas 7. Salomão terminou o templo do Senhor. Salomão, Lucas 7, 11. Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado fazer na construção do templo e do palácio. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: ouvi sua oração. E eu quero que essa mensagem hoje comunique a você. Que você abra os seus ouvidos agora e ouça o que o noivo diz à igreja. Ouvi a sua oração e escolhi esse templo como lugar para fazer sacrifícios. Se por vezes, diz o Senhor, eu fechar os céus para que não chova, ou ordenar gafanhotos para que devore suas colheitas, ou enviar praga entre o meu povo, então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença e se afastar dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, restaurarei a sua terra, olharei e ouvirei atentamente cada oração feita nesse lugar, pois escolhi e consagrei esse templo, onde o meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele e com todo o meu coração. Quanto a você, se me seguir fielmente,
fielmente. Fiel, 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 fiel. Como fez o seu pai Davi. Cidades, como fez o seu pai Davi, obedecendo a todos os meus mandamentos e decretos e estatutos, estabelecerei um trono de sua dinastia, pois fiz uma aliança com seu pai. Se o povo que se chama em nome de Deus, se o povo que se chama em nome de Deus, se orar, quantos de nós a oração está afastada, a oração genuína, a oração que não há terceiros, uma oração genuína entre eu e o meu pai, onde nada atrapalha. Se esse povo orar, buscar a minha presença, se afastar, não vai ser Deus que vai te tirar, você precisa sair. Da Babilônia Deus não tira-nos, Ele fala: saia, se afaste, não se sente, não se proste, não se dobre, saia. Se o meu povo se afastar dos seus maus caminhos, aí então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando que Deus vai nos ouvir? Quando nos afastarmos, quando sairmos. A Babilônia não é nosso lugar, igreja. Nós somos cidadãos do céu. Existe uma eternidade nos esperando. Existe uma eternidade nos esperando. Alguém aqui crê? Amém. Queridos, precisamos reagir. Existe uma eternidade nos esperando. Um céu de glória, uma morada do Pai. Jesus, Ele falou: eu vou e vos prepararei lugar. Aqui na terra só contemple as obras da minha mão, só contemple a minha criação. Não contemple coisas, contemple Ele. Busque a presença. Se afaste do que te traz, do que te arranca, do que te rouba. E eu vou finalizar dizendo: não roube os céus com aquilo que Deus Ele já estabeleceu na sua vida. Quando que eu roubo os céus? Quando aquilo que Deus me deu para fluir, eu tenho para mim. Tudo que Deus nos dá, igreja, não é sobre nós, é sobre Ele. Não é para parar em nós, é para fluir através dEle. Amém? Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Jesus, obrigada, Pai. Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada por esse tempo, Pai. Obrigada pela Tua palavra que é viva e eficaz. Das águas paradas, obrigada, Jesus. Obrigada por nos sarar. Da minha Obrigada, Senhor, por nos alinhar, por nos restabelecer, por nos trazer de volta. Arranca de nós essa noite tudo que nos afasta de Ti. Teu rio, fecha portas, Pai, que traz vida, que trarão dor hoje, mas serão presente amanhã.
Nos arranca de mesas, Não tenho as palavras de companhias que não entendemos certas a hoje, dizer mas pra serão protetivas para nós. provocar-te